Fala pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com a arquiteta Daniela Piazza e a gente vai fazer um bate-papo sobre marketing digital para o contexto de arquitetura, né? Quais os desafios que um arquiteto tem no dia a dia, na hora de prospectar clientes, na hora de mostrar o valor do seu serviço e o que o marketing digital pode fazer para ajudar a gente nisso. Daniela, fala um pouquinho sobre você, né? Um breve resumo sobre a tua história e como é que está o teu momento hoje de negócio. Então, hoje eu ainda presto serviço para algumas empresas, assim, terceirizado, mas eu estou tentando começar a caminhar sozinha, assim. Tua ideia é te lançar com um escritório de arquitetura? Isso, ainda não abri um escritório físico, quero primeiro, como eu me mudei para cá faz pouco tempo, então primeiro quero conhecer pessoas, captar clientes, essa é a minha ideia inicial para... Faz quanto tempo que tu está aqui na região? Faz 7 meses. Mas como eu ainda presto serviço em outra cidade, então eu tô muito presa lá ainda. Eu quero trazer mais para cá. Para fixar a moradia aqui mesmo e não precisar mais estar viajando toda semana, porque meus clientes hoje a maioria é de fora, né? Então eu tenho que estar sempre na rua. Legal. Hoje tu trabalha mais com residencial, comercial, teu foco é casa, prédio? Meu foco é mais o arquitetônico, mais residencial, é o meu forte, assim, mais casas mesmo, e toda a parte de interiores também. Tu gosta de projetar, faz todo o desenho? Sim, faço. Eu só não cuido da obra. Meu negócio é projeto. Eu sempre falo que um arquiteto que às vezes faz tudo, acaba não se especializando em uma coisa só, né? Sim, eu prefiro cuidar bem do projeto e deixar alguém que é especializado na obra cuidar da obra. Então, a parte que eu mais faço é residencial e interiores comercial. Interiores comercial. O residencial também, né? Mas o comercial, além do interiores, eu tenho pouca experiência ainda, não. Legal. Qual que é o maior desafio na hora de tu captar clientes? Hoje, como arquiteto, eu vejo que tem muito leilão de orçamento. O maior desafio é tu provar tu mostrar para o cliente porque teu orçamento às vezes é um pouco mais do que outros profissionais hoje, que hoje não são só arquitetos que fazem o que a gente faz, né? Então, qual é o nosso diferencial, mostrar qual é o nosso diferencial para mostrar desse diferencial também no orçamento, né? Porque chega muito cliente que só quer saber de preço e não tá nem aí para o que tu faz, se tu se conecta com o cliente, se entende o que o cliente quer, eles não estão aí, eles só querem saber do preço. E às vezes... Né? Quais são os problemas mais comuns que acontecem quando o cliente opta por um profissional mais barato que possivelmente vai ter uma qualidade inferior? Quais são os problemas mais comuns que acabam acontecendo? Geralmente depois eles vêm falar com a gente, pedir algumas dicas para arrumar o que eles fizeram de errado. É mesmo? Acontece bastante. Mas os maiores problemas é não cuidar dos detalhes, ou às vezes fazer todas as coisas correndo, acaba tendo móveis às vezes de péssima qualidade, às vezes até a harmonia do ambiente não pensa bem. Tem muito arquiteto que também só coloca tudo no mais caro e às vezes não é o que o cliente pode pagar, acaba não pensando isso na hora de fazer o projeto, né? Que eu acho bem importante. Cada projeto é para um cliente específico. A gente não pode, né, só pensar o que é o melhor, o mais bonito. Tem que ver também até onde aquele cliente pode ir, né? Então, muitas vezes eles colocam, eu não vou contratar um arquiteto porque o arquiteto só escolhe tudo caro. Coisa cara. Não é bem assim. Eu sempre falo, eu sou especialista em compra na internet. Eu mostro para os meus clientes, se não pode pagar esse, tem a opção C, D, E, até a gente achar o meio termo, né? Como é que hoje tu costuma, a maioria dos teus clientes, como é que tu prospecta eles? Eu muito por indicação. Eu ainda estou começando, assim, não tenho ainda nenhum plano de prospecção. Entendi. Tu tem hoje alguma rede social focada no teu trabalho ou só as pessoais? Hoje eu estou começando no Instagram. Fiz o Instagram só profissional e tentando por aí, porque eu vejo que o Facebook hoje... Eu até tenho lá, mas é uma coisa que o pessoal já está deixando, né? O Instagram é uma coisa que está sempre... Dependendo da faixa etária, tu não encontra mais, né? Pegar a galera mais nova, realmente, acho que não encontra mais no Facebook. Em contrapartida, a galera, acho que acima de 45, 50 anos, eu ainda acho que a maioria está no Facebook e não no Instagram. Eu vejo assim que 50 para mais, tu vê bem forte, né? Então vai depender da faixa etária. Eu vejo assim, muitos mercados, o pessoal acaba focando, né, tá 100% focado no Instagram. Eu ainda vejo a oportunidade no Facebook porque eu acho que mercados de ticket mais altos, as pessoas com mais idade geralmente têm mais chances de ter renda, né? Sim, claro.
É mais fácil tu vender, por exemplo, no meu caso, mercado imobiliário, é mais fácil eu vender um apartamento acima de 1 milhão para um cara de 55, 60 do que para um cara de 30. Né? Abaixo de 30, dificilmente. Então, o Facebook ainda nos traz algumas boas oportunidades por causa disso, da faixa etária. E hoje, tu trabalha só por indicação. Como é que tu faz quando tu precisa cavar mais clientes? Tu liga para a carteira de clientes antigos ou as indicações que vêm mesmo espontaneamente? Mais indicações espontaneamente. Eu tenho parceria com corretores também, então é o que eu estou buscando, que em outras cidades eu tinha e funcionava bem. É uma coisa que já dá certo e gera aquela confiança, então é o que mais eu trabalho é assim. No teu caso, que projeta casas, talvez uma parceria com alguma loteadora? Com os corretores dos loteamentos, eu converso. Corretores dos loteamentos? Exatamente. Legal, que esses que vão estar bem por dentro do... Sim, a gente faz. E tu trabalha algum tipo de contrapartida com eles? Como é que tu faz para motivar eles na... Geralmente com comissão mesmo, com né? Comissão. Com comissão, por indicação e comissão. Legal. Então, assim, o que eu vejo hoje? A atenção, ela tá na internet. Né? A gente está o tempo todo ali no Instagram, no Facebook, olhando, checando o que está acontecendo. E o Facebook e o Instagram, ele te dá a possibilidade de tu distribuir conteúdo para um público específico. Por exemplo, eu quero que todas as pessoas entre 25 e 35 anos que têm interesse nisso, naquilo e naquilo outro, recebam o meu conteúdo, que estão em Balneário, ou que estiveram em Balneário, que estão viajando por Balneário. Então, existe um universo de possibilidades que você pode fazer. O que eu faria, por exemplo, no seu lugar? Primeiro, eu faria um conteúdo mais genérico para tentar achar essas pessoas. Sim. Oi, eu sou especialista em projetos de casa, e se você está pensando, se você acabou de comprar seu terreno e está pensando em construir, eu vou te dar 3 dicas fundamentais para você não errar nesse processo. Né? Dica número 1, dica número 2, dica número 3. Depois que você deu as 3 dicas, você faz, olha, se você quiser tirar alguma outra dúvida, se você está nesse momento, né, e quer uma ajuda, faz o seguinte: clica no botão Saiba Mais aqui embaixo, ou deixa nos comentários aqui embaixo a sua dúvida, ou me manda uma mensagem pelo direct, que vai ser um prazer te ajudar nisso. Tu pega, bota lá 50 pila, seleciona a faixa etária, a região, né? Eu quero entrar em Itajaí agora, quero me estabelecer em Itajaí ou em Balneário. E tu lança essa informação, porque essa informação vai chegar para uma pessoa que não te conhece, mas que vai passar a te conhecer a partir daquele conteúdo. Sim. Né? E aí tu vai, por exemplo, você quer falar com a maioria dos corretores. Você pode simplesmente fazer uma publicação e segmentar para corretores. Pessoas que têm na descrição de cargo corretor de imóveis. Um vídeo focado para... Você é corretor de imóveis? Gostaria de, além de ganhar sua comissão na venda convencional, ganhar uma comissão a mais? Eu sou especialista em projetos residenciais, e se você vende terrenos, se você trabalha com loteamentos ou terrenos, eu quero te ajudar a ter um cliente satisfeito e ainda ganhar mais uma comissão. Como funcionaria isso? Né? Eu atendo o cliente assim assado, blá, e depois te comissiono a tantos %. Se você é corretor de imóveis, está vendo esse vídeo e não trabalha, mas conhece alguém, faz o seguinte: coloca aqui na descrição para que essa pessoa, né, possa ter mais uma possibilidade de ganho. Mais direta, não só tentar atingir o cliente final, sim os intermediários. Os intermediários. Ou, o que eu faria? Eu faria um vídeo de conteúdo falando sobre como funciona a parceria, e ao invés de ir visitar pessoalmente corretor por corretor, talvez mandasse esse vídeo e no final... eles nem te atendem, né? É difícil. Tu manda o vídeo e no final tu pergunta: olha, você teria interesse em fazer uma parceria? Né? Tu tem algum cliente? Até porque se eu não trabalho, por exemplo, eu acho que eu nunca vendi um terreno na vida. Em anos de corretagem... aqui eu acho que é mais apartamentos, né? Que também seria o segmento. Então, tipo, tu tem que definir qual é o perfil, porque daqui a pouco tu vai mandar uma mensagem e realmente se o cara não trabalha com terreno e tu tá naquele foco de residencial, não faria sentido o cara engajar contigo. Sim. Então, se tu faz um conteúdo breve ali de 3, 4 minutos, ele vai assistir, ele vai ficar curioso
Se ele tiver perfil, ele vai te responder. Se ele não tiver perfil, tu entendeu? Entendo. Então, gravar vídeos que tu possa distribuir mais rapidamente, que a pessoa possa assistir a qualquer momento, de qualquer lugar, é mais fácil do que realmente a pessoa tomar um cafezinho. E a tua escala também aumenta, porque eu tava, até agora há pouco, né, o Lália comentou comigo, ó, Gabriel, vem uma pessoa aqui pelo Instagram perguntando se a gente faz marketing para escolas. Eu falei para ela, Lália, até eu entender o contexto dessa pessoa, o tamanho da escola dela, a dificuldade dela, o desafio dela, propor uma solução para ela, ela validar que ela acha que aquele é o caminho. Eu desenhar um projeto de marketing digital 100% personalizado para o contexto dela, sem estar tão envolvido com o segmento dela, e eu ter uma reunião com ela para apresentar essa proposta, eu gastei aí pelo menos 2 horas. Com uma grande chance da pessoa falar que ela acha que é caro, porque ela nunca teve um contato anterior comigo. Então ela teve um contato ali na rede social, eu não tenho nenhum conteúdo falando sobre marketing para escolas, então ela não foi impactada de fato com o conteúdo meu anteriormente. A chance dessa pessoa falar que meu preço é caro é muito grande, ela não enxerga valor. Eu falei para ela, versus, hoje a gente trabalha com marketing para imobiliárias e construtoras. Hoje, quando eu converso com uma imobiliária, com 3 perguntas eu entendo o tamanho da imobiliária, o potencial de venda e investimento que eles têm, e entendo se eu tenho perfil ou não para atender eles. Porque hoje os projetos que a gente faz são projetos muito robustos para geração de 300, 400, 1000 leads para um empreendimento. Então, dependendo do tamanho da imobiliária, se ela quiser eu só preciso de uns leadzinhos aí, cara, não tem perfil. Agora, eu conheço isso porque eu estou 100% envolvido, eu tenho vários conteúdos eu posso começar nesse processo de negociação, mandar outros conteúdos que vão fazer com que eu chegue no momento de apresentar a proposta e faça a pessoa ter mais percepção de valor. Não, o cara é uma autoridade, é referência no segmento e no assunto. Então, você ser especialista e você fazer uma conversa mais focada te dá a oportunidade de tu diminuir o teu tempo e o teu custo de aquisição. Porque você começa a refinar quem é o seu cliente ideal. E aí tu vai personalizando o teu serviço para aquele cliente ideal. Vai chegar uma hora que quando o teu cliente ideal ouvir a tua oferta, ele vai dizer, cara, é isso que eu quero. Entendeu? E aí cada vez você vai refinando mais e mais a sua mensagem. Porque a gente profissional liberal é muito complicado, tu não consegue escalar. Sabe? É difícil, eu vou ter o quê? Uma equipe com um monte de arquitetos? Não tem, às vezes. É muito difícil. Então, o ideal é a gente tentar entregar um serviço premium. Um serviço, especialista. Vou me especializar, ser a melhor nesse serviço específico. E aí eu vou cobrar preço de ouro, porque eu entrego algo muito específico, com um grupo de pessoas muito específica. E aí a tua mensagem é clara. E o teu custo para captar esse cliente, para poder fechar o negócio é bem menor. Porque assim, ou ele é o teu cliente ideal e ele vai se engajar muito com a tua mensagem, ou ele não é o teu cliente ideal e ele não vai nem, não, ela não tá falando comigo, já sai. E aí tu não vai começar a gastar tanto tempo em conversas de venda, tu vai mandar um primeiro vídeo já de imediato. A pessoa entrou em contato contigo, oi, tudo bem? Dá uma olhada nesse vídeo. A pessoa olha o vídeo e aí tu pergunta, e aí, o que tu achou? Se ela for o teu cliente ideal, ela vai dizer, é isso que eu precisava, vamos sentar para conversar, deixa eu ver os valores e tudo mais. Se ela não for o teu cliente ideal... Precisa ser necessariamente vídeo? Pode ser imagens? Eu tenho um portfólio assim que eu encaminho. Pode ser, eu acho que tu perde bastante. Eu penso por mim, porque eu não vejo muito vídeo que eu recebo, eu não vejo, então por isso que eu mando imagens. Pode ser. Não sei, como eu não trabalho com isso, eu não sei qual é o alcance. Ou eu trabalharia um texto, porque tu precisa de uma comunicação, né? Tu precisa uma conversa. Então, texto, áudio ou vídeo, tu consegue ter uma conversa. Só as imagens, eu acho que tu vai perder um pouco dos pontos chaves. Tu tem que falar, na verdade, primeiro dos problemas, para depois tu falar da solução. Essa também é outro ponto chave. Se eu não ficar angustiado com o que pode dar errado, isso, aquilo, outro, eu não vou enxergar a necessidade de pagar mais pelo teu serviço versus um serviço mais barato. O ponto-chave é,
se você quer vender por um valor maior, se você quer que os seus clientes paguem aquilo que você está disposto a cobrar, que você gostaria de cobrar, você precisa fazer eles enxergarem um porquê. Por que custa isso? E aí, assim, se tu falar, não, meu serviço custa isso por causa daquilo outro, a primeira coisa que ele vai pensar assim, tá, mas eu não preciso disso. Então vamos no mais barato. Agora, se tu começa a conversa falando assim, olha, tá pensando em construir, né? Legal. Quando a gente vai construir, geralmente a gente pensa, só assim, só tal. Aí a gente começa a analisar e começa a ver que isso, aquilo, e aí tu começa a trazer de forma descontraída e desbaratinada, que nem a gente fala, né? Mostrando para ele tudo que pode dar de errado, todos os problemas, de forma que ele vai chegar num momento que ele vai estar tão, meu Deus, sério, eu não tinha pensado nisso. Eu falei com outro arquiteto e ele não tinha me falado isso. E aí o cliente vai ter a sensação de que você entende mais do que o outro arquiteto, porque você está falando sobre tudo que pode dar errado. Se você está falando sobre isso é porque provavelmente você sabe como solucionar isso e não permitiria que acontecesse todos esses problemas. Entendi. Tu entende? Aí chega no final, o cara vai estar tão angustiado que ele vai estar muito mais suscetível. Aí quando você fala, não, mas fica tranquilo porque quando eu faço os projetos, eu tomo esse cuidado para que aquilo não aconteça. Tomo outro cuidado para que aquilo não aconteça. E aí você começa a mostrar todo o seu diferencial, que agora tem relevância, porque ele já enxergou os problemas. Ele entende agora que o seu diferencial ele serve para evitar que tudo aquilo aconteça. Não, entendi, sim. Aí, é um ponto de vista diferente. A melhor, eu estava hoje de manhã falando com o Matheus, que ele é o nosso web designer, e a gente estava terminando alguns ajustes nos sites, tanto da agência como no meu. E tinha uma parte que falava da agência, e ele fez um texto, né, falando sobre a gente, falando muito bem sobre a empresa. E eu falei, qual que é o problema desse texto, Matheus? Ele, cara, não sei, acho que não tem problema. Empresa, 2 pontos que eu comentei com ele. Primeiro, isso é padrão. Todo mundo fala bem de si mesmo. E aí, o que eu fiz para fugir do padrão? Eu comecei com a frase assim, você quer um conselho? Não contrate uma agência. Ali eu já quebrei o padrão. Peraí, o cara tá vendendo um serviço como uma agência e ele tá mandando não contratar uma agência. E aí eu comecei. E eu falei, nenhum terceirizado vai prestar um serviço tão bom quanto a sua própria equipe. Mas, se você precisa gerar leads para ontem, né? E você é do segmento imobiliário, não tem empresa melhor do que a gente, porque a gente só faz isso e para o segmento imobiliário. Ou seja, se ele não tem um departamento de marketing estruturado, se ele não tem essa equipe própria e ele precisa do serviço para ontem, ele é obrigado a terceirizar. Mas eu começo fugindo do padrão e falando para ele justamente na direção oposta. E quando eu exploro um problema, depois aí tinha a parte da consultoria, a gente falou um pouco mais sobre os problemas, as dificuldades que o cliente tem e como a gente pode solucionar. Quando eu falo da solução, depois que eu falei do problema, eu tenho o cara engajado, né, na conversa. Não, é bem interessante. Poucas pessoas fazem isso, né? É difícil de ver. Apontando o problema para chegar com a solução. Se tu pegar os grandes players do mercado americano, caras como Frank Kern, Ryan Daz, os grandes marqueteiros americanos, tu olhar a comunicação deles, é 100% apoiada nisso. Problema, shift para a solução. Então, meu conselho para ti como arquiteto é trabalhar forte personal branding. Eu acho que a arquitetura é difícil de escalar mesmo. Então, tu tem que tentar se tornar premium, ganhar no ticket, o ticket mais alto possível. Eu trabalharia muito forte. Eu procuraria alguns arquitetos que tu considera bem-sucedidos, referência nacional ou internacional. Tentaria entender como é que eles postam esses conteúdos nas redes sociais. Se eles aparecem, se não, como é que é a comunicação deles. Definiria aquilo que tem a tua cara. Pô, eu me identifico com esse cara aqui, me identifico com essa arquiteta aqui. Começaria a postar conteúdos e principalmente falar com as pessoas. Um story simples, olhando para a câmera e falando, pessoal, estou aqui fazendo um projeto assim, um projeto assado, apareceu tal problema, olha só como é que a gente está resolvendo. Porque o mais importante do que o teu portfólio em si, as pessoas se conectarem contigo e elas vão fazer isso através de conteúdo que você está olhando no olho delas. A mensagem de hoje, se você quer vender alguma coisa, o seu produto ou o seu serviço é uma solução. Então,
foca primeiro no problema, explorar bem o problema para depois você vender, né, a sua solução enquanto produto ou serviço. Sou Gabriel Certeiro, é isso aí, um forte abraço.